E quando a gente acha que no Flamengo as coisas podem dar uma tranquilizada, dar uma acalmada, algo do tipo assim, a gente percebe que, pelo contrário, as coisas estão cada vez mais, literalmente pegando fogo nos bastidores do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Eu tô chegando porque tem muitas informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui nesse vídeo, tem a questão aí do goleiro Diego Alves, que tá querendo uma retratação ao que o técnico Paulo Souza falou, e por outro lado, o técnico Paulo Souza tá se sentindo fritado dentro do Flamengo. Tem também uma confusão aí envolvendo entre Flamengo e Globo, para poder trazer para vocês uma outra briga. É só briga, só fala sobre isso. Não, mas calma, tem informação aí para trazer para vocês de um atacante que o Flamengo também está de olho. E além de olho, o Flamengo tem que se ligar aí no jogo contra o Goiás. Bom, deixa eu pedir para você aí que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, um botão vermelho aqui embaixo, é muito importante a sua inscrição para a gente poder cada vez mais crescer. Ajudem o canal Tudo pelo Flamengo a crescer, falta pouco para a gente poder chegar à marca dos 30 mil inscritos. Claro que a sua inscrição é muito importante para esse nosso trabalho. Então se inscreve, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação. É muito importante para você receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, as nossas lives sempre em primeira mão. Além disso, compartilhe nas redes sociais, nas suas redes sociais, deixa o seu like, vamos para as informações, porque, meu irmão, tem muita coisa pra gente poder falar. Eu começo falando sobre o jogo contra o Goiás. O Flamengo, que folgou ontem, se apresentou hoje para começar a preparação do jogo contra o Goiás, tem que se ligar aí. 3 jogadores estão pendurados para essa partida. É o zagueiro Pablo, o volante João Gomes e o atacante Gabigol. Esses 3, se levarem cartão amarelo, não enfrentam o Fluminense na próxima rodada, que é um jogo importante. O Flamengo sempre está tendo sempre dificuldade para essas partidas contra o Fluminense. Então o Flamengo tem que se ligar, para não ficar desfalcado numa partida tão importante. Ainda mais o Pablo agora que está se acertando com o Rodrigo Caio. Pablo, não é só o Pablo não, Pablo, o João Gomes também que está jogando demais. E o Gabigol, apesar de estar perdendo vários gols, mas muitos gols, é um jogador importante e decisivo para o nosso Mengão. Vamos falar sobre aí, antes da gente entrar na pauta de Paulo Souza, Diego Alves, tem muita coisa para falar. Tem algumas coisinhas que eu estou trazendo para vocês, algumas notícias que estou trazendo para vocês antes. O Flamengo está de olho aí no atacante do Internacional, é o Wanderson. O Wanderson que jogava aí no Krasnodar da Rússia, aí por conta dessa questão aí que teve lá, que vocês sabem que a gente não pode ficar falando o nome aqui, ele voltou para o Brasil e deu preferência aí para o Internacional. O Flamengo chegou até a consultar, o Flamengo chegou até procurar entender o que seria preciso para ele vir para o Brasil, para ele vir para o Flamengo. Ele deu preferência para o Internacional, fechou um acordo lá de empréstimo até o final do ano, com opção de compra do próprio Internacional no valor de 24 milhões de reais. E está encantando muito todos os dirigentes e torcedores do Internacional. A informação é do jornalista Wagner Martins de que o Internacional pretende fazer a opção de compra, mas que o Flamengo estaria de olho aí nas movimentações em relação ao atacante que interessa ao nosso Mengão. Vamos falar agora sobre a questão da briga do Flamengo com a Globo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O que acontece? A Rede Globo ela tem o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro Sub-20, só que o Flamengo quer ter o direito de transmitir também quando o jogo não passar nem na Sport TV e nem na Band. Aí o Flamengo quer ter esse direito de transmitir na Flá TV. O Flamengo, para fazer isso, obviamente, precisa de uma autorização da Globo para isso. A informação, inicialmente, do jornalista Rodrigo Matos, de que o Flamengo está negociando diretamente com a CBF e considera que a possibilidade de não, inclusive considera a possibilidade de não assinar a sessão de imagem, obtendo assim o direito de transmitir todos os jogos da Flá TV, na Flá TV, todos os jogos do Flamengo na Flá TV. A gente vai observar para ver o que isso vai acontecer, mas tem essa queda de braço do Flamengo com a Globo. Agora vamos entrar no assunto do Paulo Souza com o Diego Alves. Rapaz, vocês lembram lá naquela coletiva da Universidade Católica que o Paulo Souza foi perguntado sobre o Diego Alves e aí ele falou um monte de coisa, inclusive ele quis, deu a entender para todo mundo que o Diego Alves estaria dando migué, que ele tinha pedido para jogar. Ele falou que estava mal, depois
de manhã, depois de tarde ele pediu para jogar, depois de uma reunião, de um almoço com o Bruno Spindler. Então, o técnico Paulo Souza falou sobre isso. Hoje, o jornalista, né, e repórter Eric Faria, na Seleção Sport TV, trouxe a informação que essa pergunta tinha sido encomendada. Ou seja, que o próprio técnico Paulo Souza queria falar sobre o assunto e encomendou. E falou, olha, manda alguém perguntar isso aí para mim, que eu quero falar sobre isso. E aí, né, a assessoria de imprensa do Flamengo teria dado a pergunta para alguém poder falar. Dado a dica, na verdade. Olha só, pergunta sobre isso que ele quer falar sobre isso. E aí ele foi perguntado. E aí, o Eric Faria trouxe essa informação e quem fez a pergunta foi o Fred Uber, também do GE. E isso causou uma ebulição, causou um grande dor de cabeça aí dentro do Ninho do Urubu com a apresentação. E aí o Caê Mota trouxe uma reportagem também dizendo que o Paulo Souza enxerga a situação como um mal entendido. Teve uma reunião hoje no Ninho do Urubu, inclusive com a representação dos jogadores, né, e do técnico, e aí o Diego Alves teria chamado para essa reunião algumas lideranças, vamos colocar assim, do Flamengo, né, além do próprio Diego Alves, do Dr. Márcio Tanuri e do Bruno Spindel. Ele chamou o Diego Ribas, né, e também o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Ilharão. Né? O goleiro solicitou que todos os capitães estivessem para que não ficasse dúvidas sobre a conversa. Então, informação aí do Caê Mota. E aí fizeram essa reunião e o Diego Alves teria exigido que o técnico Paulo Souza se retratasse, né? Se retratasse perante a essa situação. O técnico Paulo Souza, de acordo com o Caê Mota, disse que foi um tremendo mal entendido, que não tinha sido bem assim que ele falou, e aí falou, não, na coletiva de pós-jogo contra o Goiás, eu vou falar, eu vou esclarecer, e aí o Diego Alves teria falado, não, você tem que se retratar antes, pedindo o Flamengo aí que se retratasse, que, enfim, emitisse uma nota com o técnico Paulo Souza, e aí, meu amigo, ficou essa ebulição grande, né, ficou essa confusão grande. O Eric Faria, por exemplo, chegou a colocar na rede social, bem, um esclarecimento, quando falamos pergunta encomendada, é como uma dica em off de que o assunto vai render. Simples, a palavra encomendar nada tem a ver com qualquer declaração, relação pessoal. No caso do Fred, o que o Fred fez, eu também faria, né? Também, se recebesse uma dica, eu também ia falar sobre isso. E o Fred Uber falou que já sabia, já tinha informação e por isso que fez esse tipo de pergunta. E aí a gente tem algumas opiniões aqui de conselheiros para passar para vocês. Por exemplo, o Paolo, né, que é conselheiro do Flamengo aí, que opina bastante no Twitter, ele falou o seguinte: Paulo Souza já não é mais técnico do Flamengo e agora ele força a barra para ser demitido e a diretoria força a barra para ele pedir demissão. Toda essa briga é pelo valor da rescisão e enquanto isso o clube sangra. O Vene Casagrande trouxe a informação de que o técnico Paulo Souza está se sentindo fritado, mas que não vai pedir demissão, meu irmão. Que não vai pedir demissão. O sentimento dele é que ele está sendo fritado, a informação aí do Vene. Então a chapa está quente dentro do Flamengo. Outro perfil que é conselheiro do Flamengo também é o Sócio Fla no Twitter. Ele falou o seguinte: Paulo Souza está desmascarado. Tem jogador do elenco que teve que ser contido, senão a coisa ficaria feia. E não era o Diego Alves no meio da reunião. Então olha o nível que está, olha a situação que está o Flamengo. Muito complicado. E realmente o Flamengo é que passa esse problema todo. Diretoria do Flamengo, presidente Rodolfo Landim, vocês têm que tomar uma atitude. Vocês têm que tomar uma atitude e resolver isso. Tem que tomar partido. Ah, mas a conversa, né, que foi falado vai ser resolvida internamente. Já está público. Já está público. Não tem que resolver internamente. O torcedor precisa saber. A pressão está grande. Não tem mais como. Já se tornou público. É chegar, botar o pau na mesa, literalmente, e resolver. Resolver. Porque o Flamengo é que fica no meio disso tudo. Se vai mandar embora, manda embora. Se vai ficar, fica, mas de uma maneira diferente. O fato é que eu acho até que não tem mais clima. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo sobre esse assunto. O comentário de vocês, você sabe que é muito importante aqui no canal. Eu quero saber o que é que vocês pensam. Comentem, porque o clima acho que azedou
de vez. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela participação de sempre aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Se inscreve, botão vermelho aqui embaixo, é de graça e ajuda muito o canal. Aciona o sino da notificação também, que é importante. Compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like, a gente segue aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram o link das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Sempre, 24 horas por dia, tem informação lá para vocês, além daqui também no YouTube do nosso canal. Beleza? Então segue a gente lá e fique por dentro de tudo que está acontecendo do Mengão também nas redes sociais do canal Tudo Pelo Flamengo. Saudações rubro-negras.